Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus de poder. Oh, Deus de poder, Deus de vitória, Pai. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de Esther. Estamos de pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar aqui para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite? Aleluia, eu creio. Eu quero louvar a Deus. Vai encontrando o texto, Esther capítulo 4, versículo 13. Enquanto eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor dessa igreja, meu amigo, companheiro, pastor Marcos Santos. Aqui não está nessa noite, mas está representado pela pastora Ruth, isso, né? E pelos seus obreiros aqui, amém? Deus abençoe vocês de uma maneira especial. Canal de Deus que nos convidou para estar aqui, meu amigo, companheiro, presbítero Arimateia, homem de Deus. Deus abençoe, meu amigo, viu? Uma Jennifer, minha prima, abençoada. Deus abençoe vocês, o filhinho Azaf, que benção, salmista, maravilha, Deus abençoe. Minha esposa que me acompanha nessa noite mais uma vez. Eu já sempre falo com ela, eu já me acostumei e sinto muito forte no meu coração estar ao lado da minha esposa quando a gente ministra. Hoje quase que ela não vem, pastora. Cadê a pastora? Hoje quase que ela não vem, mas Deus abençoe que ela veio. E juntos nós somos mais fortes, gente, né? É benção. Quando encontraram Esther capítulo 4, versículo 13, diga amém. Amém. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Tomemos os vossos assentos adorando a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória, glória. Meus irmãos, a Bíblia é uma ferramenta linda da parte de Deus que nos traz palavras poderosas. Antes de iniciar a ministração, eu quero divulgar aqui o nosso canal do YouTube. Acesse Maicon Ricardo Oficial, Maicon com Y. Temos ali mais de 400 ministrações, louvores para edificar a tua vida, amém? Hoje as redes sociais são muito amplas, nós precisamos falar de Deus através da internet, amém? Eu pedi a Deus uma palavra por esses últimos dias e Deus me conduziu a esse livro, o livro de Esther, um livro profundo, um livro cheio de revelações de Deus, porém um livro que é pouco pregado na igreja. E eu pedi a Deus, estudava e pedi a Deus uma palavra revelada através desse livro, que viesse de encontro ao coração da igreja. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver aqui vários acontecimentos marcados, que Deus vai marcar a história de Israel. Vários acontecimentos, sendo estes aonde Israel, quando obedecia a Deus, tinha os seus passos a cada dia prosperados na face da terra. Mas quando vinha a rebeldia, a desobediência, a Bíblia diz que a bênção de Deus se afastava de Israel. Israel começava a sofrer, Israel começava a perder as batalhas, Israel começava a sofrer também com enfermidades, com pragas sobre a terra. E a Bíblia diz que durante todo o Antigo Testamento a história de Israel é marcada por esses dois divisores de água. A história de Israel é marcada por um tempo em que havia obediência e temor a Deus, e a bênção de Deus estava sobre o povo, e um tempo
em que o povo se afastava de Deus e se aproximava dos ídolos, a bênção de Deus se afastava também. Esse período histórico de Esther é o período que nós também conhecemos aqui, a história do profeta Neemias e também a história de Esdras, reedificadores da casa de Deus. Esse período de Esther, ele vai vir 30 anos após o período de Neemias, para você entender aonde é que essa história se encaixa. Esse período em que aparece o livro de Esther, a Bíblia diz que é um período pós-exílio, é um período depois do exílio babilônico, em que Deus agora vai permitir uma história, um acontecimento que marcará não só a nação de Israel, mas também nações pagãs, nações que não adoravam ao Deus de Israel por nome de Iavé, por nome de Jeová. Nações que não tributavam louvores a Deus são marcadas pelo que Deus vai fazer nesse tempo. A Bíblia diz que no ano 538 um homem vai reinar na terra com muita força e com grande autoridade no seu reino. O livro de Esther vai iniciar-se com o reinado de um grande rei. Esse rei, por nome de rei Assuero. O rei Assuero tinha esse nome que era o nome conhecido entre os hebreus. O seu nome no grego, conhecido nos persas, no meio dos persas, era Xerxes. E a Bíblia vai dizer que esse homem era um homem grande em domínio, era um homem que tinha autoridade, e era um homem que delimitava poder diante de muitos homens na terra, porque ele era o grande imperador da Pérsia, era o grande governador da Pérsia, e ele tinha autoridade diante de vários homens. A Bíblia vai dizer que esse livro de Esther, ele vai ser escrito 40 anos depois da reconstrução do templo de Jerusalém por Esdras. Quando esse rei persa assume o poder, vamos entrar para dentro do contexto histórico para você entender o que é esse livro de Esther, qual é o objetivo desse livro de Esther e o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra que Ele reservou ao meu coração para entregar ao teu coração nessa noite. A palavra vai te fazer sair daqui renovado, levantado, animado, restaurado, e você vai sair daqui nessa noite dizendo: somente o Senhor é Deus, somente Deus é o Senhor na minha vida, na minha casa. A Bíblia diz que Assuero vai agora, no primeiro capítulo, fazer um grande banquete, porque ele é o dominador de um grande império. A história vai dizer que o império de Assuero é dividido em 20 satrápias. Satrápias eram conhecidos na Pérsia como províncias. Cada província, presbítero, pregador e maté, cada província era governada como se fosse por um grande prefeito nomeado pelo rei da Pérsia, por nome de Assuero. Então Assuero reuniu todos os seus homens de confiança, dividiu como prefeitos e governantes nas suas 20 províncias principais, e todos esses homens tinham que prestar continência e respeito ao grande rei por nome de Assuero. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse rei tinha reconhecimento na terra, era respeitado na terra. Aleluia. Muitos homens se prostravam e reverenciavam Assuero. Mas a Bíblia diz que, como todos, a maioria dos reis daquela época do Oriente Médio, existia algo dentro do seu coração que não era diferente dos outros reis. Algo por nome de orgulho, prepotência, soberba. Assuero era conhecido por ser um rei beberrão, tomava as bebidas e tomava decisões precipitadas, porque se dava ao álcool. Assuero tinha a fama de ser um homem com espírito vingativo, agia precipitado e agia com espírito vingativo. Nesse contexto, esse rei do capítulo 1 vai fazer 3 grandes banquetes ali no seu reino. 3 banquetes suntuosos, com a melhor bebida que a terra poderia oferecer, com a melhor comida, e o melhor banquete foi oferecido para os seus súditos. Assuero vai fazer um primeiro banquete para os oficiais militares da terra. O segundo banquete vai ser feito para os homens
somente homens do sexo masculino, homens de Suzã, que era onde estava o reino e na onde aquele homem morava, residia. E o terceiro banquete era o banquete dado pela sua esposa e também rainha do reino, por nome de Vasti, que foi dado especialmente para as mulheres do reino daquela época. 3 banquetes são dados naquela época para pessoas diferentes, cada um na sua posição dentro da hierarquia da terra. E a Bíblia vai dizendo que aquele homem deu aquele banquete com toda a glória, com todo o glamour que poderia oferecer, porque ele tinha muito apoio popular, e aqueles que não obedeciam porque gostavam, obedeciam porque tinham medo de Assuero, porque tinham medo de um homem que tinha tanto poder nas suas mãos. A Bíblia vai continuar dizendo, capítulo de número 1, capítulo de número 2. No final do capítulo de número 1 ainda, nós vamos ter um acontecimento marcante nesse livro de Esther. O rei, no momento da confraternização com seus governantes, com os governantes das províncias, ele vai se embebedar. E diz a história que ele vai mandar com que a sua rainha, por nome de Vasti, venha se apresentar em danças diante de homens bêbados. A Bíblia diz, a história vai dizer que Vasti vai rejeitar o mandato daquele homem. Vasti vai rejeitar aquele pedido de dançar diante dos homens. E agora, com muita ira, sendo Assuero um homem de ânimo precipitado, ele vai tomar uma decisão precipitada contra a sua rainha. E a Bíblia vai dizer que Assuero agora vai pedir orientações aos seus secretários. Assuero tinha 7 secretários que lhe davam orientações sobre toda a decisão que seria tomada dentro do reino. Assuero agora vai consultar os seus secretários, os seus sábios. E diz a história que os sábios eram orientados a consultar o horóscopo, a consultar os deuses ali e tomar uma decisão mais bem provida. E diz a história que depois eles consultarem, eles vão ter a resposta dizendo: para que você não perca a sua autoridade diante do império e diante de todos os governadores da província, é necessário que você tome uma decisão de autoridade. É necessário que você venha destituir a sua mulher, a rainha Vasti, do trono, para que você não perca a sua autoridade. Porque todos, segundo a história, todos olharam e viram ali uma mulher desobedecer o maior imperador da época, que era Assuero. Então era necessário tomar uma decisão que viesse a não comprometer a idoneidade, o poder e a aparência ali, a visibilidade do rei. Ele então vai tomar uma providência, através dos seus conselheiros, ele vai tomar uma providência de depor, de fazer destronar a rainha Vasti. A sua rainha agora é destronada. No final do capítulo 1 nós vamos ver esse acontecimento. E eu quero agora resumir aqui para entrarmos dentro do que Deus tem através dessa palavra. O capítulo 2 vai haver uma necessidade. A Bíblia vai dizer que Assuero, sob orientação mais uma vez dos seus conselheiros, Assuero agora vai olhar para os seus secretários e vai dizer: eu não posso ficar sem uma rainha, o reino não pode ficar sem uma rainha, eu preciso de uma rainha do meu lado. Então eles vão analisar a situação, e diante daquela análise eles vão propor, eles vão ter a ideia de fazer um grande concurso, ou seja, uma disputa entre todas as virgens que viviam dentro do Império Persa. As mulheres mais belas, as mulheres que mais se destacassem ali no meio do império, seriam selecionadas para fazer uma disputa, para disputar quem seria a nova rainha dentro do reino e iria ser aquela que estaria do lado do rei Assuero. É feita uma grande disputa dentro do reinado. As mulheres mais lindas foram colocadas ali, emparelhadas dentro do palácio do rei, para serem todas analisadas, para ver qual que agradaria o coração do rei Assuero. Dentre essas mulheres, Deus vai criar uma situação no meio de toda aquela terra. A Bíblia, a história vai dizer, pastores, que eram cerca de 14 milhões de pessoas que viviam dentro da Pérsia naquela época. Pegaram mulheres dos 4 cantos do grande império
e selecionaram para se apresentar diante do grande rei Assuero. Diante daquelas mulheres, Deus vai criar uma situação, e uma mulher ali no meio de 14 milhões de pessoas vai ser destacada e vai ser colocada nas pontas para se apresentar na presença do rei do império. Deus vai criar a situação, e uma mulher judia por nome de Esther vai se apresentar e disputar com todas aquelas mulheres. Agora entra em cena dois personagens que vão marcar a história e que vão desenrolar o restante da história do livro de Esther. E eu acho lindo e interessante como Deus trabalha aqui nesse livro. O primeiro homem era um homem judeu por nome de Mordecai ou Mardoqueu. Mordecai, ele era mais, eu prefiro dizer Mardoqueu, é uma palavra mais brasileirada, né, irmão? Mordecai seria um nome conhecido entre os persas. Mardoqueu era um judeu. A descendência de Mardoqueu era da descendência de Quis, descendência de judeus. Mardoqueu era tio de Esther, vivia em Susã, na Pérsia, e servia ao rei Assuero. Como é que Mardoqueu foi parar dentro da Pérsia, diante das invasões e das tomadas do povo cativo, dentro do cativeiro babilônico, após o rei, que era bisavô e também o avô desse rei Assuero, tomarem o domínio e o poder? Existe um momento na história em que um dos reis, por nome de Dario, vai permitir que o povo ficasse na Pérsia e pudessem desenvolver as suas vidas e prosperar ali dentro da Pérsia, ou aqueles que desejassem pudessem voltar para Jerusalém. Infelizmente Jerusalém estava totalmente destruída por causa dos cativeiros, e muitos preferiram ficar na Pérsia e por ali prosperaram. E esse homem, por nome de Mardoqueu, ele foi um homem que conseguiu o seu trabalho, conseguiu trabalhar na porta do rei como um dos seus serviçais, e ali a sua família era abençoada. Essa mulher, por nome de Esther, tinha o seu nome, a sua história, como uma judia, sobrinha de Mardoqueu. Melhor dizendo, prima e filha adotiva de Mardoqueu. O nome de Esther significa no original estrela. O nome de Esther significa no hebraico Hadassah. E essa mulher foi uma mulher que mudou a história de um povo. Esse nome dela já entra em algo tão tremendo, que a história vai dizer que esse nome de estrela, e esse nome no hebraico Hadassah, vinha de uma planta que dava uma linda flor, e essa flor no seu meio tinha um formato de estrela. E aqui eu vejo Deus preparando uma situação para honrar dois judeus que estavam no meio de milhões de pessoas que não adoravam a Deus, mas que Deus tinha que ser glorificado na vida dele e na vida dela. Deus vai preparar o momento, Deus vai preparar a situação, e em tudo a mão de provisão de Deus vai operar para que o nome dele seja glorificado na vida daquele que teme, na vida daquele que busca e na vida daquele que entende que somente Deus é Deus de Israel. Levante a mão para receber a palavra profética que eu tenho para a tua vida. Deus vai criar caminhos, Deus vai colocar pessoa na tua frente, Deus vai colocar pessoa no teu caminho para te usar como instrumento para glorificar o nome dele na terra dos viventes, na terra dos viventes. Todos podem adorar e exaltar o nome de Jesus. Mardoqueu e Esther vão entrar na história. Capítulo de número 3. Um homem sádico, maligno, também vai entrar na história. Um homem por nome de Amã, um dos principais, conhecido como um dos ministros ali de primeiro escalão do rei Assuero. Amã não gostava
tinha afinidade com os judeus. Amã tem a sua história. Amã era filho da tribo de Agag, que na época do rei Saul disputou com os israelitas e eram nações rivais. Ele era uma agadita da tribo de Agag, do povo de Agag. E esse Amã odiava os judeus, e ele era um dos homens de maior escalão, de maior visibilidade do reino. E no capítulo 3 vai dizer: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Amã é nomeado como um dos primeiros ministros do rei. E agora, com essa nomeação, a história diz que Mardoqueu tinha um cargo dentro da Síria, ficar na porta do palácio, como se fosse um guarda, um dos guardiões do rei. E aí, uma pequena situação vai trazer toda uma mudança de história. Uma pequena ação vai começar a trazer um rebuliço dentro da história. Deus vai permitir algumas coisas nas nossas vidas que hoje nós não entendemos, mas é porque Ele está escrevendo uma história poderosa na nossa vida, que Ele está permitindo algumas situações na sua vida. Não temas, não se desespere, não se desespere diante do que você está passando. Deus está permitindo algo para glorificar o nome de Deus na tua vida. Essa prova que você está passando não é para a sua morte. Essa dificuldade que você está passando, essa afronta que você está atravessando, não é para a tua destruição. Deus permite você passar hoje por aquilo que Ele vai te explicar amanhã. A Bíblia diz que Amã era um homem muito orgulhoso, esse primeiro-ministro. Ele queria ser reconhecido em público pelos homens. Aí, aonde Amã passava, ele queria ser reverenciado, que todos se prostrassem e reconhecessem. Aí vem o primeiro-ministro do rei Assuero. E a Bíblia diz que o judeu tinha o costume, a tradição, costume direto, de não se prostrar diante de nada e nem ninguém que não fosse o Deus de Israel. Isso vem da lei mosaica. Somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prostrarás e servirás com culto de louvor. Quando Amã passa diante de Mardoqueu, Mardoqueu não se prostra. Da maneira que Mardoqueu está, Mardoqueu vai ficar. E aquele homem vai ficar totalmente endemoniado, como costumamos dizer. Totalmente nervoso, irado, porque aquele homem judeu não se prostrou diante da autoridade do primeiro-ministro da Síria, da Pérsia. A Bíblia diz que diante disso a ira daquele coração daquele homem foi inflamada pelo inferno naquela hora. O diabo ele vai tramar situações e usar os seus súditos, os seus servos, para trazer destruição ao povo de Deus. Mas em contrapartida, Deus vai levantar os seus santos para trazer uma resposta ao reino das trevas, com autoridade e com graça vindo dos céus. Aleluia. Diante dessa situação, quero resumir a história. Eu preciso resumir para orarmos. Diante dessa situação, a Bíblia diz que Amã vai chegar, como tem muita afinidade com o rei, Amã vai chegar diante de Assuero e vai ter uma reunião com Assuero, dizendo: olha, existe um povo que é muito grande dentro da terra da Pérsia. Tem povos deles nos 4 cantos dessa terra, que são os judeus. Os judeus são grandes aqui. Um homem não quis prestar reverência a mim hoje, quando eu passava diante dele. E eu gostaria de abrir os seus olhos, ó rei. Eu gostaria de abrir os seus olhos diante desse povo. Esse povo vai se tornar cada dia maior. E nós precisamos parar esse povo. Porque se nós não pararmos, esse homem já não se prostrou. Esse povo pode se levantar contra o reino e trazer destruição dentro da Pérsia, divisão. Ele vai falar essas palavras. Só que aí esse homem, ele é satânico, ele é a tipificação de Satanás aqui nesse texto. Porque ele vai ousar, ele vai chegar no rei,
ele vai dizer uma verdade, mas porque ele não está contente com aquela verdade, ele vai ter que aumentar e começar a falar mentiras para conquistar aquilo que ele quer. Para chegar ao objetivo que ele quer, ele vai sair da verdade a qualquer preço, até através da mentira ele vai conquistar o que ele deseja. A história vai dizer que ele vai olhar e vai dizer: é necessário tomar uma atitude, ó rei. É necessário nós tomarmos uma atitude contra esse povo agora, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz que o rei olha para ele e pergunta: o que queres que eu faça? Rei, o que eu tenho em mente para te dizer é que o Senhor, como o Senhor maior dessa terra, faça um decreto e autorize a eliminação desse povo, porque senão esse povo vai subjugar a Pérsia e nós seremos divididos ou podemos ser até destruídos. Eu falei para vocês que Assuero era um homem que agia precipitado. Assuero viu aquela palavra, tomou medo daquela situação. E a Bíblia, a história vai dizer: e ele tira o anel do rei, que é o anel que tinha o selo do rei, do seu dedo, e entrega na mão de Amã, dizendo: faça o que for preciso para parar esse povo. Amã, usado pelo diabo com astúcia e já tramando a destruição dos judeus, a Bíblia diz que Amã vai pegar o anel, criar um edito, criar um decreto e dizer naquele decreto: dia tal, mês tal, ano tal, será marcada a destruição, o extermínio de todo judeu que vive dentro da Pérsia. E o diabo tramou. Está ali o decreto para destruir todo judeu. Está feito o decreto para trazer a destruição aos judeus na terra da Pérsia. Deus agora vai começar a levantar os seus servos para fazer a diferença. Deus agora vai começar a levantar servos que estavam até o momento em oculto, não tinham se revelado naquele reino, mas Deus colocou eles ali para fazerem a diferença. Levante a mão e recebe a palavra. Deus te colocou onde você está nessa noite para você fazer a diferença, e na hora certa Ele vai levantar a tua cabeça, Ele vai te dar graça, unção, autoridade, e vai te levantar para fazer a história, para mudar a história de vidas, para mudar a história por onde você passar. Nesse momento, o rei Assuero, após dar essa ordem, agora ele vai receber as mulheres que passaram no concurso, na disputa. E diz a Bíblia que Esther foi uma delas. Um homem, aqui na Bíblia, vai tratar das mulheres. Um homem vai trazer o tratamento das mulheres. Durante 3 dias e 3 noites, as mulheres deveriam passar por um banho especial dado na Pérsia. Os melhores perfumes do Oriente eram passados nas mulheres e eram dados a ela para que elas pudessem estar da maneira que o rei viesse a se agradar. Foram 3 dias se preparando, tomando banho de especiarias para se apresentar ao rei. Todas as mulheres agora vão passar uma por uma diante de Assuero. E diz a Bíblia que vai chegar o momento da judia, da mulher que estava ali no meio daquela terra, da mulher estrangeira, por nome de Esther, passar na presença do rei Assuero. E diz a Bíblia que no momento que ela passa na presença do rei, a Bíblia diz: e Assuero amou a Esther. Assuero esqueceu todas as outras, e Deus fez com que ele amasse a beleza da tua serva para mudar a história de um povo, de uma nação. E o rei amou a Esther. Nesse contexto aqui, a Bíblia vai dizer que 2 homens tentam eliminar o reino, um homem por nome de Bigtã e Teres, tentam matar o rei. Na hora que o rei vai ser assassinado por esses 2 homens, a Bíblia diz que Deus vai permitir uma situação nesse mesmo momento na vida de Mardoqueu, e Mardoqueu vai livrar o rei da morte. Essa história do livramento do rei vai ficar guardada e registrada nos livros das crônicas dos persas.
na hora certa, Deus vai usar essa história para abençoar a vida de Mardoqueu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O rei toma Esther como esposa. O rei ama a esposa. Deus vai permitir. Esther agora saiu do meio dos escravos, saiu do meio das pessoas normais e vai para dentro do palácio do rei, viver junto com o rei e ser chamada de rainha. Deus agora está criando uma situação para usar a vida de Esther na terra, para usar a vida de Esther para mudar a história do seu povo. Vamos partir para o encerramento agora para orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Esther está na presença do rei. Deus criou a situação. Primeiro, colocou a mulher judia para estar diante do rei, agora ser amada pelo rei e agora ser colocada como rainha do reino, para que o povo não fosse eliminado da face da terra. Aleluia. Porque aquele povo que Deus fez a promessa dizendo a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu te darei um povo e você será grande na terra. Benditos serão aqueles que te abençoarem, malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Bendito será na terra toda a nação que te abençoar. Grande será o teu nome, como as estrelas do céu e as areias da praia. Assim será.